sempre um prazer nós podermos estudar a Palavra de Deus, podermos abri-la, podemos estudá-la. E essa noite, então, seguindo o nosso estudo na casa de 1 Timóteo, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 1. Hoje encerraremos o capítulo 1, não a carta. Encerraremos o capítulo de número 1, onde leremos do versículo 18 até o versículo 20. São 3 versículos para nós encerrarmos o primeiro capítulo. Esse capítulo, por ser o primeiro, ele tem muito conteúdo, né? A gente precisa destrinchá-lo da melhor forma possível. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20 nos dizem assim: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Vamos orar? Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, Tu, Senhor, és digno de toda a honra e toda a glória. O Teu nome, Senhor, é grande entre as nações. Tu, ó Pai, és tão maravilhoso, tão longânimo para com os nossos pecados. Pai, obrigado porque Tu nos tratas segundo eles. Obrigado pela Tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado pela Tua misericórdia nesta igreja. Obrigado, Senhor, porque Tu és santo, Tu és justo e Tu és bom. Pai, abençoe-nos esta noite, que juntos possamos estudar a Tua palavra aqui na carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, e possamos extrair daqui as pepitas, Senhor, de ouro, preciosas para o nosso coração, para a nossa vida, e que, Senhor, saiamos daqui querendo glorificar a Ti mais, querendo Te buscar mais, ter uma vida íntima contigo, Senhor. Nos tira qualquer pensamento externo, qualquer distração, ajude-nos a focar, ó Pai, na pregação da Tua palavra. Pai, sei que não sou nada sem Ti, Senhor, ajuda-me neste momento a expressar para os irmãos aquilo que ao Teu lado eu tenho estudado. Pai, nos abençoe esta noite, pois somos pecadores e carecemos da Tua graça. Oramos no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Então, irmãos, o título da pregação de hoje à noite é Encorajamentos para Timóteo cumprir a missão. Então, depois que Paulo ele deu a missão, como nós vimos lá atrás, no capítulo 1, ele deu uma missão para Timóteo em Éfeso. Depois ele disse o propósito e quais eram os objetivos dessa correção que Timóteo deveria operar em Éfeso. E depois nós vimos que as pessoas e o objeto do trabalho de Timóteo seria para com o uso correto da lei, e que os mestres dentro da igreja eles estavam deturpando a lei de Deus. Por isso Paulo instruiu Timóteo no uso correto da lei de Deus. Após isso, então, nós vimos um parênteses aí de Paulo, onde ele deixa claro a autoridade apostólica dele e a salvação, a glória de Deus na salvação de pecadores. Então, esses foram os nossos estudos até aqui, no livro de Timóteo, capítulo 1, onde nós caminhamos até o versículo 17. E hoje à noite, nós vamos estudar, então, uma recapitulação de Paulo, onde ele chama o seu servo Timóteo ele o encoraja a batalhar, a guerrear por esse evangelho, tá bom? Sejam bem-vindos. E esses então são os nossos 3 tópicos dessa noite, versículo 18, 19 e 20. Versículo 18 nós vamos estudar a ordem, profecias e o combate a que Timóteo deveria estar pronto, preparado. No versículo 19, Paulo vai dizer para ele conservar a fé e a boa consciência. E no versículo 20, Paulo vai mostrar para Timóteo que ele tem que amar os que rejeitaram a boa consciência e a fé. Tá bom? Vamos então para o texto. Versículo 18. Olhem comigo ali. Este mandamento te dou. E aqui a gente pausa. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, 19 e 20.
Então no versículo 18 ele começa: este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Veja essa expressão, meus irmãos, é um mandamento. Este mandamento eu te dou. Essa missão a que Paulo chama Timóteo é um mandamento. Paulo não está dando a opinião dele aqui para Timóteo. Paulo não está dando um conselho. Ele está ordenando que Timóteo efetue essa reforma, trabalhe com essas pessoas dentro da igreja. Então, quando essa missão que foi dada a Timóteo, Paulo aqui no versículo 18, ele diz: olha, essa missão é um mandamento e tu deve executá-la. E ele vem então encorajando Timóteo. Como? O mandamento apostólico, é importante a gente entender aqui que Paulo ele é pai na fé de Timóteo, como nós vemos lá no início do capítulo. Então, por isso, Paulo tem um relacionamento com Timóteo, mas Paulo ele pede ali no versículo 3, se nós olharmos: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso. Paulo pediu para Timóteo. E aqui agora no versículo 19, olha, esse mandamento, essa missão que eu te dei é um mandamento. E Paulo, além de pai na fé de Timóteo, ele era um apóstolo. Então ele tinha autoridade apostólica para exigir de Timóteo aquilo que ele estava exigindo. Então era para que Timóteo tivesse em mente de que era um apóstolo a que estava solicitando para ele. Mas bom, por que Paulo faria isso com Timóteo se Timóteo já era obediente, vamos dizer assim? É porque, se nós lembrássemos lá da primeira pregação, nós vimos que essa carta ela deveria ser lida na igreja em Éfeso. Então, quando os irmãos da igreja em Éfeso vissem que Paulo tinha dotado Timóteo de autoridade para executar aquelas melhorias, aquelas modificações da igreja, Timóteo não seria questionado. Timóteo teria autoridade para trabalhar na igreja. E a gente sabe como qualquer modificação na igreja sofre resistências. Nem todo mundo concorda, né? Às vezes até a cor que vai pintar uma parede a gente debate. Então é importante entender que Timóteo aqui estava, ao ler essa carta da igreja, Timóteo estava recebendo a autoridade apostólica para trabalhar com essas pessoas que, se nós vimos ali, estavam ensinando o uso incorreto da lei de Deus, como nós vimos do versículos 8 ao versículo de número 11, há alguns domingos atrás. Bom, meus irmãos, nesse momento eu queria fazer um parênteses aqui, só para a gente entender a organização da igreja. Paulo está colocando Timóteo aqui à frente da igreja em Éfeso. Ele está dizendo para Timóteo: ó, eu tirei uma missão para te advertires. Olhem comigo no versículo 3: advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina. Com isso nós sabemos que haviam pessoas dentro da igreja que estavam ensinando outra doutrina, e Timóteo deveria exortar essas pessoas. Timóteo deveria trabalhar com elas. Então, a organização da igreja, meus irmãos, é válido a gente lembrar que Deus não deixou a igreja desorganizada, a igreja bagunçada. Uma das primeiras coisas que foi feita no Novo Testamento foi a organização da igreja, a instituição dos seus líderes, dos seus presbíteros, bispos, pastores, diáconos. Isso nós vemos muito. Vamos abrir rapidamente em Atos capítulo 6. Vamos só ler alguns versículos aí para a gente ter como base. Atos capítulo 6, versículo 1 a 3 diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Versículo 3: escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre eles esta necessidade. Então veja, aqui nós temos a instituição dos diáconos. A igreja então tinha alguns problemas ali, as viúvas estavam sendo deixadas de lado, e os líderes da igreja reuniram a igreja e decidiram: nós precisamos que alguém cuide dessa tarefa, que alguém esteja à frente, que alguém sirva a igreja e dê assistência, porque nós não vamos largar a palavra para estar limpando, para estar fazendo isso ou fazendo aquilo. Não que quem prega, a gente vai ver amanhã de manhã que a gente vai limpar a igreja, então vai estar todo mundo aí. Mas a gente sabe que dentro da igreja existem aqueles que trabalham com a palavra, existe o pastor, existe os diáconos, né, na nossa hierarquia batista. Então, com isso, a gente sabe que a igreja ela tem uma ordem.
A igreja não é desorganizada, a igreja não é uma bagunça. Vamos abrir rapidamente ali em Tito 1, do ladinho de Timóteo. 1 e 2 Timóteo. Tito, outro também discípulo de Paulo. Tito capítulo 1, versículo 6 diz assim: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. E aqui ele está listando então qualificações daqueles que iriam servir na igreja, ou seja, não é qualquer um que pode servir na igreja, existem qualificações, e isso desde o início, meus irmãos. Vamos abrir rapidamente ali em Efésios, capítulo 4, deixa o dedo lá em Timóteo, é o nosso texto básico. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então veja, dentro da igreja do Senhor Jesus existem diferentes perfis de pessoas, diferentes cargos, e isso tudo, versículo 12, para o aperfeiçoamento dos santos. Não é para que ninguém se ache mais que o outro, não é para que se crie partidarismo, não é para que alguns sejam exaltados e outros humilhados, não. Todos nós somos pecadores, mas Deus separa alguns de nós em determinados serviços no reino dele. Tem mais alguns versículos aqui, mas vamos abrir em Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Esse eu gostaria de ler. Hebreus 13, versículo 17, diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então veja, aqui possivelmente Paulo, autor de Hebreus, alguns questionam isso. Possivelmente Paulo, ele pede então que os irmãos sejam obedientes aos pastores que zelam pela alma deles. Então aqueles que estão à frente, aqueles que pastoreiam o povo de Deus, como Paulo vai dizer em Timóteo mesmo no capítulo 5, que eles são dignos de duplicada honra. Eles devem ser reconhecidos pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu estudo. E aí nós vamos entrar um pouquinho mais à frente aqui. A igreja, ela não é uma bagunça, mas a gente precisa ter algumas advertências. Nós temos todas essas passagens que nos mostram que nós devemos reconhecer os presbíteros, nós devemos reconhecer aqueles que trabalham no ministério de Deus, na igreja de Deus, mas por termos essa organização não quer dizer que os membros estejam sujeitos aos desejos e vontades dos seus líderes. No momento em que o líder, seja pastor, diácono, porteiro, qualquer um, ele se afaste das Escrituras, na explicação, na aplicação de um texto, isole o texto, um versículo no seu contexto e use a seu bel prazer, o irmão deve chamá-lo para conversar. Nós não estamos sujeitos a lideranças espirituais de forma inquestionável. Somente um é perfeito, e todos nós aqui, meus irmãos, não somos pecadores. Não está entre nós, mas não corporeamente, vamos dizer assim, o que é perfeito. A autoridade máxima da igreja é a Bíblia. Isso é sabido, nós os batistas brigamos muito por isso. E depois, então, e debaixo das Escrituras, abaixo dela, não ao lado nem acima, a liderança da igreja. Então a Bíblia, meus irmãos, ela é a autoridade da igreja. O modelo de igreja onde o pastor e os líderes são intocáveis não é um modelo bíblico de igreja. Líderes que não aceitam crítica, correção, não são líderes bíblicos. Lembremos também, e aqui os irmãos lembram bastante, da Reforma Protestante, esse mês completando 503 anos, onde Lutero, ele e muitos reformadores, pré-reformadores, eles foram contra a autoridade da Igreja Católica. E pasmem, a Igreja Católica ensina que não é a Bíblia, e sim a liderança da Igreja que
que é a autoridade. E eles então foram contra isso, porque eles leram na Escritura que a palavra de Deus é a autoridade, e não um homem. Porque o homem é pecador, o homem é corrupto. Tem um padre chamado Paulo Ricardo, entre alguns outros, se os irmãos forem pesquisar as declarações da Igreja Católica, ele disse o seguinte, deixa eu pegar aqui. Afirmou que a liderança da Igreja Católica é quem explica e aplica corretamente as doutrinas bíblicas. Fora do clero não há o uso correto da Bíblia. Ou seja, fora do clero não há quem possa ler a Bíblia, não há quem possa estudar a palavra de Deus. Então veja como é monopolizado o suposto conhecimento de Deus. Então, meus irmãos, a reforma protestante ela veio justamente da onde nós descendemos, nós, os evangélicos, eles descendem, né, da igreja, da reforma protestante, apesar de algumas igrejas nos dias de hoje, evangélicas, se dizem evangélicas, né, adotarem práticas católicas. Quando em uma igreja o pastor é tratado como um papa, que o pastor falou, está falado, ninguém discute, ninguém questiona. E isso é um sistema papal. E nós, só para lembrarmos aqui, concluindo esse ponto, esse parênteses aqui sobre a estrutura da igreja, eu gostaria de lembrar 5 solas da reforma, que a primeira é sola fide. Somos declarados justos somente pela fé em Cristo Jesus. Nada mais. Não é o Papa quem declara quem é salvo, não. Recentemente, o Papa que está no cargo declarou que todas as pessoas que morressem por Covid estariam perdoadas dos seus pecados. Quem é ele para perdoar pecados? Segunda sola a Escritura. Somente a Bíblia é a autoridade absoluta, inerrante e suficiente em todas as matérias de fé e de prática. Todos nós falhamos, o homem falha, o homem é corrupto. A Bíblia, a palavra de Deus, os 66 livros inspirados por Deus, esses livros são inerrantes, eles não erram e são a autoridade da igreja. Solos Cristo, a salvação é somente por Cristo, por sua obra. Não precisamos de nada mais, a gente não precisa de um martelinho, nós não precisamos botar sal para os 4 cantos da casa, nós não precisamos de um lençol ungido, nós não precisamos de nada a não ser do Senhor Jesus Cristo. Sola gratia, a salvação é a obra realizada por Deus para salvar pecadores mortos. Não há nada de bom, meus irmãos, em nós para sermos salvos. Não há nada que a gente possa fazer, não há nenhum mérito em nós. O irmão Sérgio sempre lembra nas orações dele que nós chegamos diante de Deus não pelos nossos méritos, mas sim pelos méritos de Cristo. Ele nos justificou, Ele remiu os nossos pecados. A nossa justiça, Isaías vai dizer que é como um trapo de imundícia diante de Deus. Nós em nós mesmos não temos nenhuma justiça, ela é imputada a nós pelo Espírito Santo. E por último, o Senhor deu glória, aqui no quinto solo da reforma, aonde com essa declaração, né, eles queriam dizer que a glória da salvação ela pertence somente a Deus. Ele não divide a sua glória com ninguém, meus irmãos. Quando afirmamos que o homem tem o poder de se salvar, então eu pergunto, por que então Jesus veio ao mundo? Se o homem pode se salvar. Qual foi a necessidade de Deus Pai ter feito Deus o Filho, o Senhor Jesus Cristo, passar por tudo que passou, morrer e ressuscitar no terceiro dia, se o homem é capaz de se salvar, se o homem ele opera a sua salvação? Então sabemos que a glória da salvação é somente de Deus, não é um pouquinho de Deus e um pouquinho do homem, ela é só de Deus. Jonas 2,9 vai dizer que a salvação pertence ao Senhor. Mas era esse o parênteses que eu queria fazer. Vamos voltar para o nosso texto aqui. Lembrando só então que esse parênteses foi para nós entendermos a estrutura da igreja e que a autoridade sobre a igreja não é um pregador, não é um pastor, não é um diácono, é a Bíblia. E que Paulo sabia muito bem disso quando ele instituiu Timóteo para estar à frente da igreja. Ele não deixou Timóteo lá para Timóteo fazer o que ele queria, ele deixou Timóteo com instruções. Não é à toa que passou uma carta e depois de alguns anos passou mais uma carta para ele, detalhadamente, com instruções detalhadas do que ele deveria fazer. Segundo, volta para o versículo 18 comigo. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti. Eu não sei se alguns irmãos têm a versão atualizada, mas ela só inverte essa ordem aqui. Eu vou tratar das profecias primeiro. Vamos pegar um exemplo da vida de Paulo para a gente trabalhar o que Paulo quis dizer com profecia aqui. A gente
precisa tomar cuidado. Vamos lá para Atos capítulo 13. Atos 13. Atos 13, versículo 1 a 3. Aqui nós temos o chamado de Paulo, né, para ser missionário, vamos dizer assim, e nós precisamos entender o que Paulo quis dizer com segundo as profecias que houve acerca de ti, ou seja, houve profecias acerca de Timóteo. E aí nós vamos tentar dar uma estudadinha um pouquinho sobre o caráter dessa profecia, o que seria. Atos 13, versículo 1 a 3. E na igreja que estavam em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui alguns teólogos acreditam que quando o Espírito Santo fala aqui, ele fala por meio de profetas. Que nessa situação, sim, Deus então, através do Espírito Santo, como lá logo no início de Atos ali eles não tinham o Novo Testamento compilado, como nós temos hoje, o Espírito Santo então capacitou irmãos a dizer: olha, Barnabé e Saulo têm que ser separados para irem para a obra missionária. Então aqui nós temos um pouco do que a gente pode entender dessa profecia que foi de Timóteo. Vamos rapidamente ali para Atos 16, é aqui do ladinho, porque Paulo ele vai dizer aqui, na carta de 1 Timóteo, no capítulo 18, segundo as profecias que houve acerca de ti, ou seja, houve mais de uma. Então em Atos 16, alguns teólogos acreditam que o pastor Augusto Nicodemos, ele no seu comentário vai dizer que aqui teoricamente seria a primeira profecia que houve sobre Timóteo. Ele vai dizer ali no versículo 1, Atos 16, de 1 e 2. 1 e 2. E chegou a Derbe e Listra, e eis que ali estava um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam com ele, que estavam em Listra e em Icônio. Versículo 13 em diante. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então veja, aqui Paulo ele chega até a cidade de Listra e Derbe, né, e Icônio, eram 3 cidades próximas. Nós fomos olhar no mapa, são 3 cidades próximas, e ali havia um discípulo de nome Timóteo, né, e que ele dava bom testemunho entre os irmãos. E Paulo então chama ele. Só que quando Paulo chama ele, possivelmente, aqui acredita-se que a igreja tenha abençoado, tenha ordenado ele a ir para o ministério, a ir para a missão como missionário, assim como foi com Paulo, onde a igreja se reuniu e oraram juntos e então separaram a Paulo e Barnabé. E aqui então teria sido essa primeira profecia sobre Timóteo. E a segunda profecia sobre Timóteo, volta lá para a primeira carta de Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Então veja, houve, ao menos aqui o que a gente pode localizar nas Escrituras, houve 2 momentos em que Timóteo foi abençoado, foi ordenado no ministério. Em Atos 16, quando Paulo chama ele, e depois aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, Paulo vai dizer que houve uma segunda vez. Veja bem: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então veja, houve um segundo momento em que Timóteo, a igreja estava organizada e o presbitério ordenou Timóteo ao ministério. Então aqui alguns teólogos acreditam que ele teria sido então intitulado e reconhecido como pastor da igreja. Então houve 2 momentos em que Timóteo recebeu profecias. Aí agora a gente precisa entender. Mas vamos ver o que é o termo profecia. Podemos esperar esse tipo de manifestação hoje? O Espírito Santo, através nós nos reunimos, orando, o Espírito Santo revela para um de nós que o Josias é o nosso pastor. Dá um exemplo. A gente pode esperar isso hoje? Assim, digamos que não é impossível para Deus, não é impossível para Deus ele usar os meios que ele usou ao longo de toda a história. Não é impossível para Deus.
Não vamos dizer que Deus não vamos impedir Deus, não vamos limitar Deus, mas o caráter dessa profecia que houve sobre Timóteo aqui que Paulo está falando, não é uma profecia preditiva, ou seja, prevendo o futuro, é uma profecia mais encorajadora. Se nós formos olhar, pega por exemplo o livro de Isaías no Antigo Testamento, o maior profeta do Antigo Testamento, 60 e poucos capítulos. E se nós formos pegar o livro de Isaías e formos estudar ele é um profeta e ele profetizou da parte de Deus, ele era a boca de Deus para com o povo. E nós vamos analisar o texto de Isaías, quantas vezes Isaías previu o futuro e quantas vezes Deus usou Isaías para exortar, para instruir e para corrigir o povo. Mais de 80%, meus irmãos, do livro de Isaías, mais de 80% do profeta Isaías é instrução, correção e exortação. Não é a profecia preditiva, aquela que prevê o futuro, aquela que descreve algo que vai acontecer no futuro. Ela é uma profecia que usa da palavra de Deus, mas para encorajar. Só para a gente ter um contexto um pouco, vamos ver o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Olha, no contexto do Novo Testamento, vejam o que profecia é chamada. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, para o quê? Prevendo o futuro? Não, para edificação, exortação e consolação. Ou seja, a profecia não é, meus irmãos, eu tive um sonho, vi os céus abertos, os anjos pulando e saltitando de cá para lá. Não. A profecia ela tem um caráter no Novo Testamento de edificação, exortação e consolação. Isso é profecia no contexto do Novo Testamento. Vamos deixar claro aqui, não que não haja profecias como a de João em Apocalipse, que preveu o fim dos tempos, que viu os céus abertos diante dele na ilha de Patmos e Deus revelou a ele, ali como seriam os últimos tempos. Mas aqui Paulo, no contexto de Paulo, profecia é edificação, exortação e consolação. Então quando nós vemos, vamos voltar lá para Timóteo, quando nós vemos Paulo dizendo aqui que houve profecias acerca da vida de Timóteo, não é que alguém chegou para Timóteo e disse: olha Timóteo, Deus me revelou aqui que tu vai ser o novo avivador do primeiro século, vai ser o pastor aí que vai ganhar 30 igrejas e vai lotar elas. Não, foi uma palavra de encorajamento a Timóteo. Essa profecia que houve acerca dele foi quando os presbíteros se reuniram e disseram para ele: você tem as características para ser um pastor, nós vamos orar por ti a Deus, porque você é estudioso, você vai trabalhar no ministério, você vai ser um bom pastor. Então não tem esse caráter preditivo, esse caráter de prever o futuro, mas sim de encorajar. É uma profecia, é o que a gente chama entre nós aqui de uma palavra de encorajamento. Quando lá no grupo do WhatsApp a gente manda um versículo para motivar o irmão, a gente ora junto com o irmão, nós lemos a palavra juntos e motivamos uns aos outros, nós estamos profetizando. Porque Paulo vai dizer que a profecia é para exortar, para ensinar. Esses são o caráter da profecia do Novo Testamento. Deus pode fazer isso ainda hoje, chamar algum pastor, chamar algum irmão de forma especial? Pode. É lamentável que algumas pessoas elas olham para a nossa posição, essa posição mais cessacionista, de que a gente entende que Deus hoje em dia ele fala pela sua palavra, e elas dizem acerca de nós que Deus não fala conosco. É claro que ele fala, meus irmãos. A diferença, nosso Deus ele é vivo, ele fala conosco. A diferença, e a gente bate nesse ponto, é como Deus fala conosco. Como Deus fala com o seu povo nos dias de hoje? Através da sua palavra. Nós temos todo o cuidado para ter a certeza de que estamos ouvindo, do que o que estamos ouvindo é a voz de Deus, e não a voz do enganador ou a voz do nosso coração. É por isso que a gente diz que sonhos cessaram, revelações proféticas cessaram. Deus pode fazer, se quiser, ele pode, mas não é o meio comum pelo qual Deus escolheu orientar, exortar e instruir o seu povo.
Ele nos deu a sua palavra e ela completa. Mas vamos à frente. Profecias é assunto do irmão Sérgio, não meu. Vamos em frente. Ainda no versículo 18, ele vai dizer assim, ó: depois das profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. E aqui eu prefiro a versão atualizada, que vai dizer, com base nas profecias, combate o bom combate. Aqui na outra tradução diz isso. A milícia, milites por elas boa milícia, quer dizer a mesma coisa, só a versão atualizada e a João Ferreira de Almeida que a gente usa. O que é essa milícia, meus irmãos, esse combate? Timóteo, ele tinha um combate duro pela frente, né? Lembrem da missão que Paulo deu a Timóteo: era admoestar, repreender membros da igreja por causa do ensino errado. Não era algo fácil. Hoje, como eu falei, às vezes para decidir uma cor de igreja, uma cor da parede, a gente já discute tudo, quanto mais repreender alguém por um ensino errado. Essa palavra combate, a raiz dela no grego é a nossa palavra estratégia, ou seja, Timóteo tinha que ter uma estratégia para combater esse combate. Ele não podia chegar lá simplesmente e começar a conversar com o pessoal, repreender o pessoal, não. Ele tinha que ter paciência, ele tinha que ter mansidão, e aí Paulo vai até falar isso ao longo da carta, que a gente vai ver mais para frente. Mas Timóteo devia ter uma estratégia, ele devia combater o bom combate. Vamos dar uma olhadinha no perfil das pessoas que Timóteo iria combater em Éfeso. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha o tipo de pessoa que Timóteo ia ter que debater, que Timóteo ia ter que repreender. 1 Timóteo, e aqui a escritura, não eu estou falando. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Tu acha que esses homens, se Timóteo fosse sentar com eles para conversar, eles iam aceitar tudo que Timóteo estava falando? Eles iam se arrepender? A consciência deles estava cauterizada, e nós vamos falar disso quando chegarmos no capítulo 4. Mas eles, doutrinas de demônios, espíritos enganadores, era isso que eles ensinavam, e eles estavam dentro da igreja. Então esse era o perfil de pessoas que Timóteo ia trabalhar. Tu acha que ia ser fácil? Não ia ser. Timóteo tinha uma grande batalha aí pela frente. E por isso que Paulo, ele encoraja, que é o tema da nossa mensagem, ele encoraja Timóteo: combate o bom combate. Basicamente, Paulo mandou Timóteo na frente, né? No versículo 13 ele diz que está indo para Macedônia e ele deixa Timóteo em Éfeso. Ele deixou Timóteo: ó, tu começa a batalha aqui, mas ali no versículo 13 ele diz que vai vir. Ó, como te roguei quando parti das eleições que ficassem em Éfeso para te advertir de alguns. Né? Ele disse que ele vai ir até Timóteo, ou seja, eu estou te mandando na frente, lá no capítulo 3, perdão, no versículo 15 ele diz, ó: mas se tardar a minha ida, no versículo 14 ele diz: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Mas se eu tardar, o que Paulo está dizendo para Timóteo? Ó, eu te mandei na frente e tu vai batalhando com eles. Ora, vai conversando com eles, repreende, exorta, corrige o ensino deles até chegar. Então, basicamente, aí, eu tenho um pastor que ele comentou, né? Paulo aqui ele disse, ó, Timóteo, vai guerreando aí com 38 e depois eu chego. Daí é o calibre 12, né? Daí ele vai começar a tirar mais forte, que é quando Paulo chegasse lá para tratar com eles. E que nós vamos ver um pouquinho mais na frente aqui o que Paulo já instruiu Timóteo a fazer. Mas por que bom? Quando nós olhamos aqui no versículo 18, ele diz: milites por elas boa milícia, ou na atualizada, combate o bom combate. Um combate ele pode ser bom ou ruim? Pode. Paulo está dizendo que esse combate que Timóteo deveria ter é um bom combate. Por que é o bom combate? Porque o combate, meus irmãos, pelo Evangelho do nosso Senhor. A mensagem que nos foi dada, Pedro vai dizer que os anjos queriam anunciar essa mensagem, mas eles não tiveram essa autoridade, foi dada aos homens essa honra. Foi confiada para nós para ser proclamada. A mensagem do Rei, a mensagem de salvação para pecadores mortos, é isso que pelo qual Timóteo teria que batalhar, pelo verdadeiro Evangelho.
Porque aquelas pessoas, como nós vimos nos versículos anteriores, elas estavam ensinando que a salvação dependia do que elas faziam. A salvação dependia do cumprimento da lei. E Paulo vai dizer que se fosse pela lei, ninguém seria salvo. Ninguém cumpre a lei. Não há ninguém que cumpra a lei, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Timóteo ele tinha que batalhar pela mensagem do Evangelho, a mensagem do nosso rei. Se nós lembrarmos dos tempos de guerra, a gente vê muito filme, né, de guerra, de época. Quando o rei ele convocava o seu povo para a guerra, todos iam com muita coragem. Eles iam com vontade para a guerra para defender o seu reino. Eles iam, muitos sabiam, até poderiam pensar que iam morrer, mas eles iam para a batalha, eles não fugiam. Eles lutavam em nome do rei, eles lutavam pelo reino. Morrer em batalha era motivo de honra. A morte mais honrada era a morte em batalha, não morrer de velho em casa. Nós somos soldados, meus irmãos, importa guerrear pela verdade do rei, pelo nosso rei e pelo seu reino. É por isso que importa lutar. Paulo vai dizer que, nós bem lembramos na segunda carta de Timóteo, é um versículo muito conhecido das Escrituras, que Paulo, estando preso, ele diz: eu combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele terminou como? Preso e depois decapitado. Esse foi um bom combate, aonde levou o bom combate. João, aquele a quem é dito que o nosso Senhor amou, morreu velho, preso, isolado em uma ilha. O apóstolo João. Então, meus irmãos, é bom esse combate? É, porque ele é a verdade. O Evangelho do nosso Senhor ele precisa ser mantido puro. Não podemos torcê-lo, não podemos acrescentar nada a ele. Nós temos que manter a mensagem do Rei, porque ela foi nos dada, ela está aqui. E ai de nós, as Escrituras vão dizer, se nós acrescentarmos alguma coisa ou tirarmos alguma coisa daqui. Ai de nós. E também as Escrituras vão dizer que a dura coisa é cair na mão de Deus. E ele diz aqui então, milites, ou seja, combate. Não era para Timóteo se acanhar, ficar com medo ou tomar o posicionamento que muitos tomam hoje em dia. Qualquer um tem a sua verdade, a verdade não é relativa. Se é verdade para mim, pode não ser verdade para Josias. A Bíblia fala ao coração. Quem somos nós para dizer se alguém está errado ou não? Já viram alguém falar isso? Outras declarações tipo, não podemos julgar, não podemos criticar. Isso vai magoar fulano, não posso falar isso. E Deus, meus irmãos, como fica isso? Como fica a sua palavra? Atos 5:29 vai dizer que antes importa o obedecer a Deus do que aos homens. Jesus, essa aqui eu gostaria de ler com os irmãos. Eu ouvi uma declaração dessa na internet, aí, que a gente entra nesses grupos, tudo, o pessoal debatendo, muito louco. Jesus é um Deus de paz e amor, Ele não faz guerra, Ele não causa contenda. Jesus é amor, vocês já viram isso? Abram comigo em João 2, Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Essa passagem é relatada nos 4 evangelhos, mas apenas em João é dito que o Senhor ele faz um açoite de cordões e açoita o pessoal. Versículo 15: e tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, reiando o pessoal no templo que estava fazendo comércio na casa de Deus. Ele reiou, ele não simplesmente conversou, ele reiou, pessoal. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. 34 a 39. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Mateus capítulo 10, versículo 34 diz assim: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos dos homens serão quem? Os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho
ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Veja, meus irmãos, ele veio trazer paz ao mundo. É importante a gente entender aquele versículo de João que diz, né? A minha paz vos dou. Mas era a paz com o mundo? Será que é isso que João está falando ali? Não. A paz que João está falando ali é a paz do perdão dos pecados. Essa paz o Senhor Jesus nos deu. A paz com o mundo, essa não. Ele disse que veio trazer espada. Esse é o Senhor Jesus, a gente não pode selecionar Cristo. Esse é o Senhor Jesus a quem a gente serve. Então dizer que o Senhor Jesus é só amor é forçado, é complicado. Ainda mais porque nós sabemos que Deus ele é perfeito. Então ele não é mais amor ou mais ira, ele é equilibrado. Nós somos desequilibrados. Nós tendemos a ter, nossos desequilíbrios, mas Deus é equilibrado. Então, meus irmãos, devemos combater o bom combate. Não por qualquer coisa, e aqui é importante a gente entender, não por coisas que não são fundamentos da fé, ou por questões sem valor. O pastor Marcos Ventonato, em um debate dele no programa da Rede TV, lá, o Vejam Só, ele afirmou: a doutrina não divide, ela mostra os erros. E aqui eu estou parafraseando um pouquinho, que ele falou bem mais coisas, eu resumi. A doutrina ela não divide, ela mostra os erros. Não devemos criar uma guerra, uma batalha por coisas sem valor. Por exemplo, como eu gosto de mencionar, a cor da igreja. Quer pintar aqui de outra cor? Por isso a gente não tem que guerrear, a gente não tem que se debulhar. Mas no momento em que alguém diz que a salvação é por obras, no momento em que alguém diz que a glória da salvação deve ser dada ao homem e não a Deus, aí a gente precisa se levantar. No momento em que alguém corrompe o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo, como aqueles do capítulo 4, versículo 1 e 2 que nós lemos, que as pessoas poderiam ser salvas guardando a lei. Se tu guardar o sábado, se tu fizer isso aqui e tal, não comer o bichinho da pedra da pata fendida, está tranquilo, está salvo, vai para o céu. Então, meus irmãos, contra essas coisas nós precisamos nos levantar. Houve muitos momentos ao longo da história em que muitas pessoas se levantaram e muitos deles morreram. Será que nós estamos dispostos a morrer? Um detalhe bem importante dessa guerra, e aí o irmão Sérgio gosta de mencionar bastante, é que a nossa guerra ela não é contra a carne, ela é contra os espíritos, ela é uma guerra espiritual. Então não adianta eu sair socando alguém. Paulo não está dizendo para Timóteo aqui que ele tinha que socar ninguém. Não está dizendo que Timóteo tinha que chegar com os 2 pés na pessoa. Ela não é essa guerra, meus irmãos, ela não é vencida no grito e na força, ela é uma guerra espiritual. Precisamos de mansidão, amor e moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo vai dizer que Deus não nos deu espírito de temor, mas de mansidão e moderação. E abra comigo ali em 2 Timóteo, do ladinho, capítulo 2, versículo 25 e 26. Olha o posicionamento que Timóteo teria que ter. E aqui já na segunda carta, capítulo 2, versículo 25 e 26. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura eles abrem os olhos. Não, Deus lhes dará o arrependimento. Deus é quem dá o arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Então veja, não é no soco, não é na briga, não é brigando, não é discutindo, é com mansidão, com instrução correta. É assim que se ganha essa guerra. Então Timóteo não tinha que brigar, não tinha que discutir com o pessoal. Mas vamos em frente. Versículo 19, meus irmãos, voltando para 1 Timóteo, capítulo 1. Então nós vimos a ordem, profecia e combate. Agora nós vamos ver que Paulo manda Timóteo conservar a fé e a boa consciência. Conservar, o que é manter a fé? O primeiro ponto, conservando a fé, na atualizada está manter a fé. Conservar aquilo em que ele cria, no Senhor Jesus, no Evangelho. Conservar, meus irmãos, é a palavra aqui, manter. Não era para adicionar nada, não era para torcer nada, era para conservar do jeito que ele tinha aprendido, era para ele manter. Timóteo, tu aprendeu assim, tu ouviu assim, é assim que tu tem que passar. Tu não acrescenta nada, tu não muda, não tenta esticar. Mas cabe uma coisinha a mais aqui dentro que os liberais gostam de fazer. Não. Paulo está chamando Timóteo para ser um evangélico, vamos dizer assim, conservador.
Nós não aceitamos nada, nós não acrescentamos nada dessa fé. Nós não diminuímos nada dessa fé. E nós não torcemos nada dessa fé. É importante entender que nós não queremos diminuir, torcer e acrescentar, nós queremos manter. Assim como o Evangelho foi ensinado pelo Senhor Jesus, pelos profetas, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, assim nós mantemos o Evangelho pregado e ensinado nos dias de hoje. Nada acrescentando, diminuindo ou tirando. O contrário do Evangelho conservador é o progressista. Alguns conhecem pelo termo liberal. E alguns deles, eles expandem o significado da fé de acordo com a cultura, época e os costumes. Duas afirmações que é muito comum entre eles. Eles afirmam que, dependendo do avanço da mulher, do movimento LGBT, a sociedade precisa aceitar, a igreja precisa aceitar isso, porque a sociedade está aceitando. Então, se a sociedade aceita, a igreja precisa aceitar também. E eles fazem o que com isso? Esticam o Evangelho. Eles torcem o Evangelho a seu prazer. Ele diz ali, seguindo, a boa consciência. Então, conservar a fé é conservar o Evangelho. E ele diz, e a boa consciência. A consciência é algo extremamente importante para Paulo, meus irmãos. Ele cita pelo menos 6 vezes a consciência nessas duas cartas de Timóteo e 4 vezes na primeira carta. É algo que ele fala muitas vezes, é a consciência. E o que é a consciência? Alguns teólogos definem a consciência como a voz de Deus falando ao nosso espírito. Ela existe porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e apesar do pecado ter corrompido o homem, a imagem não foi aniquilada. Ela foi deturpada, mas não aniquilada. Então ainda há no coração do homem, em Paulo lá em Romanos 2, a gente já leu algumas vezes, versículo 14 e 15, vai dizer que os gentios que não têm lei, eles fazem coisas da lei. Se nós lembrarmos mesmo, alguns argumentos aqui que são usados, é que ao longo da história não houve nenhum povo pagão que não criou para si uma religião. Ou seja, eles queriam amenizar a culpa. Eles sabiam que existia um Deus, eles sabiam que tinha alguma coisa errada, o que eles faziam? Eles criavam um Deus. E esse Deus disse assim. Ou seja, é aquela imagem lá no fundo, aquela coceirinha lá dizendo, tem alguma coisa errada. Existe alguma coisa, Deus existe, mas eu rejeito ele. Paulo vai dizer que essa lei, ela está gravada no interior do homem. Claro, essa consciência, nós vamos ver quando chegarmos lá no capítulo 4, que no incrédulo, ela pode ser morta e ela pode ser cauterizada. Mas aí isso é conteúdo mais para frente. Mantém, Timóteo, a boa consciência. A consciência é como a luz do carro. Acredito que a maioria aqui tenha carro. Se a gente está ali por exemplo, eu já tive um problema no carburador ali que saiu a tampa, e aí ele aquece muito rápido. E no que ele aquece, ele dispara uma luz no painel. Então pensa, essa luz disparou. A luz é a consciência. Tá? A consciência disparou, ele está andando, está vivendo a tua vida e tal, a consciência disparou. Em vez de tu levar o carro no mecânico para consertar o carburador, botar ali o líquido de arrefecimento, a tampa, e normalizar a temperatura, tu leva no mecânico e pede para ele tirar a luz fora. Tu resolveu o problema? Não. Tu apenas ignorou, rejeitou a consciência. E é isso que Paulo está dizendo que alguns ali fizeram. Eles rejeitaram a consciência. A consciência acusou e eles rejeitaram. Não, eu vou ficar com o meu pecado. Eu sei que está errado, mas eu vou ficar com isso. Eu não vou abrir mão do meu pecado. É isso que causou o naufrágio da fé de Himeneu e Alexandre, que nós estamos vendo no texto. Então, meus irmãos, quando a luz do carro disparar, Paulo diz para Timóteo: conserva a boa consciência, atende a boa consciência. Paulo está dizendo para Timóteo: não rejeita a sinalização da consciência. Quando a consciência acusar, seja humilde e se arrependa, porque a consciência acusa quando a gente erra. E nós devemos ser humildes para reconhecer os nossos erros. As duas coisas, então, que Paulo resume aqui no versículo 19 é fé e boa consciência. Fé dá a ideia de doutrina, coração. Boa consciência de uma boa conduta, a prática. Então, Timóteo, como um pastor jovem, ele devia ter cuidado da doutrina e da prática dele. Não adiantava só ter uma doutrina boa e a prática
ele tinha que ter cuidado das duas coisas. As duas coisas andam juntos: a doutrina, a fé e a prática. No momento em que eu subo aqui, prego, ensino, um monte de coisa e a minha vida está totalmente contrária àquilo, que efeito isso vai surgir? Que ensinamento isso está passando? Então, meus irmãos, Paulo está dizendo: ó, Timóteo, duas coisas para te ganhar essa guerra: mantenha a fé, uma boa doutrina, e mantenha a consciência pura. Mantenha o teu andar com Deus puro, mantenha a tua vida pura, para o mundo. Versículo 20, então, meus irmãos, ele vai dizer, aí nós vamos ali para o ame os que rejeitam a boa consciência. E aqui esse versículo ele é bem complicado, né? Olha o que ele diz: e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam o quê? Para que aprendam a não blasfemar. Aqui a versão atualizada, ela, não sei se alguém está com a atualizada aí hoje, mas ela bota aqui para que eles sejam, para que eles apenas, a ideia é que apanhem. Eu posso trazer o versículo depois, eu esqueci de anotar aqui, mas não está usado o termo aprendam. E a ideia do texto original aqui, Paulo quer passar que o quê? Que o entregar a Satanás não é para se livrar da pessoa, não é porque a pessoa está incomodando, não, é para que ela aprenda. Então veja bem, até quando Paulo entrega esses dois para Satanás, o que ele está esperando? Que Deus, que como disse Martinho Lutero, Satanás é o cachorro na coleira de Deus use Satanás na vida daquela pessoa para quebrar ela. Por quê? Porque ela não deu ouvidos à correção da igreja. Então a igreja tentou de todas as formas, ela visitou, ela conversou, ela orou junto, e a pessoa seguiu insistente no erro dela, não abriu mão, não quer saber de correção, não quer saber de instrução. Certo pastor ilustrou a explicação desse versículo dessa forma. Ele disse, não sei se os irmãos conhecem, o redil de ovelhas. Então tem um monte de ovelha ali, né, cercadinho, bonitinho, e lá dentro o pastor cuida das ovelhas, alimenta, trata elas, tudo certinho. E dentro desse rebanho, esse redil seria a igreja. E dentro desse rebanho tem uma ovelhinha lá que ela não quer saber do pastor. O pastor vem da comida, ela bate no pastor, ela faz o que ela quer. Aí o pastor fala o seguinte: tá bom, é assim que tu quer? Ele abre a porta, só que do lado de fora tem os lobos, só esperando o ovelhinho. Tá lá o lobo. Ele abre a porta, ó, vai. Aqui tem que ser assim. Tu não quer? Tá aí a porta, pode ir. E aí que ela sai, os lobos fazem o que querem com ela. E aí a ideia é que ao ser quebrada, ela vem e bata na porta do pastor de novo dizendo: eu quero estar aí, me deixa entrar, eu estava errado. Essa é a ideia da disciplina. Quando alguém, isso a gente conhece como disciplina eclesiástica, esse entregar a Satanás. Não é para orar para Satanás tomar a vida da pessoa, possuir ela e fazer. Não. É entregar a pessoa, vamos dizer assim, tirar as pessoas do cuidado, a pessoa do cuidado da igreja. Ó, aqui a gente está te aconselhando, a gente está te exortando, tu não quer saber. Se tu não quer saber, tu não tem lugar aqui. Nós esperamos que tu entenda e tu veja que o teu pecado não é contra nós, é contra Deus. Que tu está em ofensa contra Deus, que tu precisa te arrepender. Então não é fazendo carinho e mantendo isso e aquilo. Não, uma hora deixa ela ir, uma hora ela se converte, uma hora ela se arrepende. Não, meus irmãos. A Escritura é clara quando ela diz, senão Paulo não tinha mandado Timóteo para Éfeso. Paulo diz para Timóteo, ó, eu entreguei, ó, diz aqui, ó, tu tem que conservar a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram esse naufrágio na fé. E entre esses foram, ele cita dois. Veja que ele diz, entre esses haviam mais do que dois, mas ele cita o nome de dois, Himeneu e Alexandre. Vamos ver quem é essas duas pessoas? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17. Só para a gente saber quem é o Himeneu e Alexandre que fala. Porque eles são citados em outras partes da Escritura. Olha o Himeneu aí, ó, capítulo 2, versículo 17. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Primeiro Himeneu estava associado com Alexandre, agora Himeneu está com um tal de Fileto. E ele diz o quê? Que a palavra desses roerá como gangrena, que é o que na atualizada diz câncer. Para te ver que não era pessoazinha boa. Para Paulo ter entregado esses dois a Satanás. E lembrando que Paulo não fez isso
de forma condenativa, ele fez isso de modo exortativo. A disciplina é para que a pessoa aprenda. Se ela não aprendeu pelo ensino da igreja, pelo carinho, pelo amor da igreja, pela correção, instrução da igreja na palavra de Deus, então entrega ela a Satanás. Que Satanás quebre a vida dela, para que ela então aprenda que ela está longe de Deus e ela volte. Isso é amor. Por isso eu coloquei: ame os que rejeitam a boa consciência e a fé. Paulo está dizendo para eles: ó, eu amei esses dois, tem mais um aí no meio, mas eu amei esses dois fazendo o quê? Entregando eles a Satanás. Paulo vai dizer que o amor aceita tudo, e amor que aceita tudo não é amor. Está no final ali, vou fazer a aplicação. Alexandre, rapidamente, só para a gente se encaminhar para a conclusão, vamos ali em Alexandre, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, para a gente se encaminhar aí. Capítulo 4, versículo 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Veja, de novo Alexandre causando mais problema. Já não bastasse na primeira carta, que foi escrito alguns anos antes da segunda carta, ele continuou. Timóteo trabalhou lá, Paulo esteve lá trabalhando, e essas duas pessoas continuaram, entendeu? Alexandre continuaram, insistiram no seu erro. Isso, meus irmãos, é caso de disciplina. Por isso, Paulo diz que entregou esses dois. Eu entreguei esses dois porque eles estão sendo recorrentes, eles não estão se arrependendo. E lá fora o lobo vai estar esperando por eles. Aqui a gente precisa, e eu de novo ressalto, meus irmãos, que Paulo, ele está sendo, vejam a compaixão dele no versículo. Ele está dizendo: eu entreguei, esses foram, Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que eles aprendam. Aqui é para que eles aprendam, não é para te livrar da pessoa. Eu até notei aqui, não é para que, agora esse fardo saiu da igreja, tá tranquilo, agora a igreja está perfeita. Não, a igreja não é perfeita. A gente vai continuar tendo problemas com ou sem essas pessoas. A questão é, a instrução bíblica é de que aquele que é duro e reincidente no pecado e não abre mão do erro, e aí nós temos no nosso estatuto inclusive previsto aqueles pecados a qual são dignos de disciplina, e o qual a Escritura tem apoio bíblico para isso, né? Como adultério, o abandono, entre outros, são para que eles aprendam. A gente não entrega, a gente não exclui a pessoa do rompimento, a gente não faz lá várias reuniões trabalhando com passagens, orando, se gastando pela pessoa porque a gente odeia ela. Não, a gente faz isso por amor. E principalmente, meus irmãos, para que ela aprenda a não blasfemar, ou seja, a não ir contra Deus, para que ela saiba o lugar dela diante de Deus. Algumas conclusões então para nós terminarmos. Primeira delas, vamos lá. São 5 conclusões, bem breves. Primeiro, a igreja deve reconhecer seus pastores, ter eles por dignos de duplicada honra, acatar a sua autoridade e repreensão, enquanto eles forem fiéis. Desvios doutrinários nós devemos chamar para conversar, exortar, na esperança de que essas pessoas se arrependam. Isso é amor. Amor não é aceitar tudo. Segunda aplicação: combate o bom combate. O combate é necessário na vida da igreja, pois há uma guerra, ela não terminou. É uma guerra constante contra o pecado de Satanás neste mundo, que querem deturpar o Evangelho de Deus, e a igreja não pode permitir isso. E essa guerra, meus irmãos, muitas vezes ela vai ser travada contra pessoas. Então nós não temos que ter medo de debater, de discutir, de defender a nossa fé. Nós não podemos, Paulo não disse para Timóteo: conversa com eles, e se der tudo ok, tá bom, vocês resolveram. Se não, fica tranquilo com eles. Paulo não disse isso para Timóteo. Ele disse: combate o bom combate. É para combater. Ele não disse também: cada um tem a sua verdade. Ele não disse: cada um tem a sua interpretação bíblica. Ele não disse:
temos que estar dispostos, meus irmãos, ele afirmou que nós temos que estar dispostos a excluir se for necessário. Temos que estar dispostos a cortar o relacionamento. Vamos abrir aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, dando um spoiler aí, né? A gente vai analisar toda a carta. Mas olha o que Paulo diz, capítulo 6, no versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Ele está falando desses homens, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que seja a causa de ganho. E aí no final do versículo ele diz: aparta-te dos tais. Era para estar junto? Era para estar convivendo junto com esses? Não, era para se apartar, era para estar longe. Com esses aí, tu te aparta. É isso que ele está falando. Então nós temos que estar dispostos, meus irmãos, a nos apartar. Porque essa guerra, ela é uma guerra espiritual, mas ela é travada muitas vezes contra pessoas. Terceira aplicação: não podemos ter medo de julgar, criticar, exortar, chamar para conversar. Isso é um mandamento bíblico. Não podemos fazer isso de forma, aí uma alerta, não podemos fazer isso de forma arrogante ou para humilhar o irmão, ou pensarmos que somos melhores. Como eu falei, todos nós somos pecadores e estamos sujeitos aos mesmos pecados. Hoje nós temos que ter ciência que se algum de nós cai, o outro tem que estar lá para levantar, para ajudar. E se ele insiste, se ele é duro, nós temos que estar dispostos a excluir e a cortar o relacionamento. Quarta aplicação: o foco é manter a fé e a boa consciência. Isso quer dizer, mantenha uma boa doutrina e uma boa conduta. Quinta aplicação: a disciplina é boa para a igreja. Vamos abrir em Hebreus capítulo 12, é o último versículo, Hebreus capítulo 12, versículo 6. Hebreus 12, 6. A disciplina é algo bom para a igreja, não é algo que deve ser banalizado, meus irmãos. Em muitas igrejas a disciplina é feita com acepção de pessoas. O que é isso? Elas fazem, às vezes apenas alguns decidem quem é excluído ou não, quem fica no hall de membros ou não. A gente conhece igrejas assim. Igrejas em que tem partidarismo, em que tem panelinhas, em que o voto de alguns vale mais que o voto do outro. Meus irmãos, todos nós somos iguais, todos nós somos membros da igreja de Cristo, todos nós somos crentes remidos pelo sangue do Senhor. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui, todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador, e se não foi remido, está condenado. Mas se foi remido uma vez, ele é condenado também. Então todos nós somos pecadores. Não tem por que eu me achar melhor do que ninguém. Não tem por que o meu voto vale mais uma pessoa que eu quero que fique, e a pessoa que não quer que fique, não fique. A igreja, meus irmãos, não pode ser partidarista. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se o Senhor, que é perfeito, faz isso, quanto mais nós. Meus irmãos, o Senhor ama os seus filhos. Está dizendo aqui que Ele açoita eles, que Ele corrige. Então nós somos filhos de Deus, nós vamos ser açoitados, vamos ser corrigidos. E nós não podemos achar que corrigir alguém, que instruir, que julgar, que criticar construtivamente, não de forma destrutiva, mas apoiar, estar junto, que chamar para conversar na salinha, seja algo errado. Não é instrução bíblica. Paulo mandou Timóteo, vai para Éfeso e faz exatamente isso. Conversa com esse pessoal, trabalha com eles porque eles estão ensinando coisa errada. E se eles ficarem duros no pecado deles, é para excluir. Já excluí 2. Se esses aí continuarem, exclui eles também. Porque, meus irmãos, é um bom combate. E nós temos que estar dispostos a combater por esse bom combate, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, poderoso, Pai, Tu és digno de toda honra e toda glória. Te damos graças pela Tua palavra, que ela faça morar em nossos corações essa noite, e possamos, Senhor, sair daqui meditando em quem Tu és e o que Tu requer de nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos equilibrados, a não sermos imparciais com as coisas e decisões. Ajuda esta igreja, Senhor, a crescer. Abençoe os membros, abençoe os líderes. Que, Senhor, todos nós saibamos que somos pecadores
e que todos os dias, Pai, nós carecemos da Tua graça. Perdoa os meus pecados, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.